Olá pessoal, no insight de hoje eu falo sobre a compaixão. A compaixão é tão importante, tão essencial na nossa vida quanto acredito que de nós estarmos perto da nossa essência, perto da nossa espiritualidade, perto principalmente do nosso Criador, né? Então a compaixão ela nos aproxima do nosso Criador porque acaba nos aproximando do nosso próximo. E quem é o próximo? Senão todas as pessoas à nossa volta, né? Pessoas perto, pessoas longe, pessoas da família, pessoas dentro do seu lar, dentro da sua casa, pessoas no seu trabalho, pessoas que participam direto ou indiretamente da sua vida. Toda esta extensão, que é parte de você, como eu já disse em outros vídeos, é efetivamente o motivo de grande compaixão. Porque a compaixão que todos falam, ela tem uma ligação direta com o perdão e também com a neutralidade que eu tanto falei, né? Com a neutralidade, com observar e não absorver, como já foi falado em outros vídeos. Mas o que eu quero falar sobre a compaixão é que ela é um elemento muito importante para que nós possamos ter uma vida mais assertiva, uma vida mais tranquila, mais harmonizada, uma vida mais condizente com aquilo que você realmente merece na tua vida. Quer ter paz, quer tranquilidade, ter amorosidade, ter alegria em todos os momentos, né? E que todos os momentos sejam realmente nesse tom de felicidade, né? De agradecimento, de satisfação, né? Independente dos desafios que todos nós temos em nossas vidas, né? Todos nós temos desafios, todos nós temos limitações, e a cada dia a gente vai aprendendo algo mais para agregar justamente nessa nossa existência para que ela seja mais leve, para que ela seja mais tranquila, mais coerente, né? Para que realmente faça uma grande diferença na minha, na sua vida, na vida de todos nós. Mas sem compaixão fica difícil, porque a compaixão é você aceitar, é você compreender, é ver no outro a extensão sua, mas sem julgamento, sem condenação, sem comparação, sem medição, sem levantar nenhum ponto de vista. É claro que não há como tirar da sua mente o raciocínio. Ao passo que você vai evoluindo, que você vai desenvolvendo a sua consciência, você tem uma percepção muito mais forte, né, na sua observação, mesmo sem absorver, mesmo aplicando a neutralidade, de saber o que está e o que não está em ressonância com o nosso Criador, e também a confusão de níveis, né, que é muito comum a todos nós, né, dentro de uma complexidade, né, da nossa existência, que tem relação direta com a confusão de níveis, né, da nossa consciência. Então, o fato da gente ter a compaixão é o fato de você respeitar, de você aceitar, de você compreender, entender de fato, né, essa limitação do outro, né? Porque a limitação dele, ela tem tudo a ver com a forma que ela enxerga o mundo, né? É o máximo da capacidade que ela consegue enxergar pelos filtros que ela tem. Então, de todo o entendimento que ela teve na sua vida até os dias atuais, de tudo que ela aprendeu, né? Aquilo está muito enraizado nela, né? Está registrado em todas as memórias, né? E essas memórias elas ficam registradas na sua memória consciente, na sua memória inconsciente, na sua memória inconsciente, né? Na sua memória genética. E querendo ou não, tudo isso exerce uma influência direta, porque a memória não é só a memória da sua mente, é a memória do seu corpo, das suas células, né? Como eu já falei da outra vez sobre os átomos, lembra? E sobre a importância da gente saber a relação
das memórias que o nosso corpo tem em relação às nossas percepções e convicções, que foi falado já quando eu falava dos átomos, né? E da relação dos átomos conosco e com todo o nosso universo, do nosso Criador, né? Então tem muito a ver com isso. Então, os filtros que a pessoa tem é normalmente aquilo que ela aprendeu. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade em entender o outro, porque a gente julga o outro por aquilo que a gente entende que é certo ou que é errado, o que é bom ou que é ruim, o que é evoluído ou não é evoluído, né? O que é bom ou é mal. E na verdade não tem nada a ver com isso. Isso é um ponto de vista, é uma limitação que nós temos quando a gente olha para o outro dessa maneira, né? Então, na verdade, o que a gente passa a entender como compaixão, porque quando eu falo em respeitar, em aceitar, em compreender a limitação do outro, é justamente sobre isso, sobre essa visão de você perceber que o outro ele enxerga até onde a visão dele consegue, até onde a visão dele, o foco dele consegue ampliar, enxergar, perceber, e daquela percepção ele faz a convicção para a própria vida. E muitas vezes, como existe uma confusão de níveis muito grande em relação à dualidade, que eu também já falei em outro vídeo sobre a importância da nossa unidade com o Criador, aí fica difícil, porque existe essa confusão de níveis, né? E o entendimento que a gente tem é tudo aquilo que a gente acredita. E assim não é difícil nas outras pessoas, é claro, cada um no seu nível, mas tudo passa por esse processo, né? De você ter um entendimento em tudo que há, em tudo que você acredita, mas da sua maneira, de acordo com os seus filtros, né? Então, quando você passa a analisar isso com uma visão da unidade e não da dualidade, então a situação ela muda, ela se converte e a sua visão ela se amplia e você dá espaço para que novas perspectivas cheguem a você, para que novas ideias cheguem até você, né? Para que novos conhecimentos cheguem até você e você vai expandindo essa consciência e, consequentemente, a sua visão também vai expandindo. Então, a compaixão é isso. Então, muitas vezes as pessoas fazem alguma coisa que te aborrece, ou que você não entende, ou que você não compreende, ou que você não aprova, digamos assim, ou que você condena, ou que você critica, ou que você não concorda. Enfim, não importa qual seja a sua razão, sempre vai ser pelos seus filtros de julgamento. E a compaixão não existe julgamento, não existe comparação, não existe condenação, né? Não existe ponto de vista, sabe? Não existe esse aspecto. Então, o que nós devemos entender é que dentro da compaixão é um sentimento do soltar realmente, né? De você não estar apegado a nada disso. Você não criar expectativa no outro em relação àquilo que ele deve fazer para agradar você, ou ele ser uma pessoa que ele deve se modificar para agradar as suas expectativas. Não, o outro é o que ele é. E ele vai até o máximo de onde ele consegue enxergar. E cada um tem o seu momento certo de querer despertar ou de querer absorver mais conhecimento e de aceitar, né, esses conhecimentos para que ele possa ampliar e sair desse nível para um nível melhor, que o faça sofrer menos, que o faça ter um entendimento maior sobre a dor e o sofrimento, coisas que eu já falei em outros vídeos também. Então, esse é o aspecto primordial dentro do conceito da compaixão, né? Então, o sentimento, ele, como eu já disse outras vezes, ele é a percepção. E a nossa emoção, ela é a convicção daquilo que você acredita, né? Então, seja uma coisa que seja voltada para a dualidade, ou seja, voltada para a unidade, é uma convicção. Agora, se ela está voltada para as leis naturais do Criador, para as leis naturais do universo, da criação, da unidade com Deus, é evidente que você vai estar no caminho exatamente verdadeiro, né? Não de uma verdade
que a gente conhece, verdade da nossa concepção, da nossa razão, né? O nosso entendimento, mas da convicção que vem do Criador, que é bem diferente, né? Então, essas coisas, elas nascem do filtro da análise que as pessoas faz sobre tudo, né? De acordo com a análise que ela faz sobre o ponto de vista que ela tem sobre todas as coisas, de acordo com a visão que ela tem. Então, tudo aquilo que ela experimentou, a pessoa experimentou durante a sua experiência de vida, ela acaba colocando isso dentro das expectativas e da ótica daquilo que ela, da forma que ela percebe o mundo, as circunstâncias e as pessoas, entendeu? E não existe um certo e errado disso, sabe? Do bem e do mal disso, não existe. Porque, como eu já disse, são memórias. E essas memórias, elas estão em nós. A única maneira de a gente sair desse círculo vicioso, né, é nós adentrarmos dentro do conhecimento. A gente realmente querer trabalhar o autoconhecimento. Se autoconhecer em unidade com o Criador é a única maneira da nossa visão começar a expandir e toda a nossa emoção, todo o nosso sentimento em relação àquilo que a gente acreditava ser dissolvido pela verdade absoluta. Isso só se dá através do conhecimento. E para a gente ter compaixão pelas pessoas, a gente tem que ter essa compreensão, do qual eu falei até agora, justamente para que a gente tenha um parâmetro maior de se aprofundar e até poder ajudar essas pessoas a saírem dessa situação, a saírem desse círculo vicioso, porque é muito chato, que é muito desgastante, né? E causa um determinado desequilíbrio em todas as pessoas. Então, como eu disse, não existe o certo e o errado, o que existe realmente é a compaixão. E a compaixão também é olhar para o outro e saber que nós somos, como eu disse, a unidade, né? E você estabelecer uma unidade com o seu Criador e estabelecer a unidade com o seu próximo. Então, quando você tem uma unidade com o seu próximo através da compaixão, você já está estabelecendo uma unidade com Deus. Porque Deus está em todos nós, o Criador está em todos nós. Ele permeia sobre todos nós. Ele está dentro de cada um de nós através do Espírito Santo, através da sua presença, através da sua criação, que somos nós. Ele criou a vida que somos nós, né? Então o outro, ele é a mesma essência, é a mesma criação, percebe? Então quando você se aproxima dele e você tem compaixão por ele nessa visão, automaticamente você está se unindo ao seu Criador. Por isso que Jesus, na sua passagem pela Terra, ele sempre disse na sua existência terrena, né? Que aquilo que você faz a outra pessoa, aquilo que você faz aos seus irmãos, você faz a mim, né? É isso. É isso. Porque quando você faz para o outro, você faz para você. Quando você faz para as outras pessoas, você acaba fazendo para você, porque a outra pessoa é a extensão de você. E todos nós somos a presença do nosso Criador. Essa que é a unidade que a gente fala. E não é só em relação ao outro, é em relação a tudo, é em relação à natureza, seja ela orgânica, seja ela animal, seja ela vegetal, seja ela mineral, em qualquer instância, né? Essa é a natureza. E a contemplação de tudo que há, que é o céu, que é a terra, que é o esplendor do sol, que é o esplendor da lua, das galáxias, das estrelas, de tudo que você ouve falar, de tudo que você conhece, de tudo que o homem é capaz de ver, dentro e fora da esfera terrestre, enfim, não interessa. Tudo é criação, entende? Tudo faz parte de você e tudo está ligado. Lembra que eu falei sobre os átomos? É isso. Lembra que eu falei da energia, da vibração? É isso. Então não tem como sair de uma natureza essencial. E é isso que faz as coisas funcionarem. Então, quando você lembrar de ter compaixão, você sabe que todas as pessoas, sem exceção, qualquer uma, ela tem a mesma potencialidade, os mesmos dons e talentos foram dados. Cada um de nós tem os seus dons e seus talentos.
Cada um de nós tem suas potencialidades. Todas as potencialidades são iguais a todos. Isso quem falou não fui eu, foi Jesus Cristo. Isso também está nas Escrituras Sagradas. Então, o que nós devemos entender é que nós somos uma unidade. Então, sempre procure olhar para o outro como uma extensão de você. Né? Ter compaixão é pensar em fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que as pessoas pensassem em fazer para você. Isso não significa que elas devem fazer algo, que elas devam pensar em fazer algo para você. Mas, mesmo que elas não pensem, isso não impede de você pensar em fazer o melhor para elas. É nisso que está a compaixão. Então, muitas vezes a gente espera no outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. E é diferente. Nós devemos fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que eles fizessem para nós. E melhor ainda, a gente deveria pensar em fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que os outros pensassem em fazer para nós. Então, a intenção, ela vale mais, muito mais, do que o fazer. Porque muitas vezes você faz alguma coisa com uma segunda intenção. A primeira intenção é realmente aquela que é primordial, que é a de Deus. Você faz pensando em fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que elas pensassem em fazer para você, mas independente delas pensar ou não, você faz. Porque você tem prazer nisso, isso te dá satisfação, isso te traz alimento, te traz energia, te traz alegria. Percebe a diferença? Do que você faz alguma coisa com o intuito de receber algo em troca. O intuito de haver uma transformação na outra pessoa para que ela se transforme naquilo que você quer que ela seja. Ou naquilo que você quer que ela se transforme ou que ela se modifique. Ou seja, você tem uma ideia sobre a pessoa e você mesmo quer acreditar na sua própria mentira ou na sua própria criação. E você quer que ela seja aquilo que é a sua natureza, não que é a natureza dela. Então, aquilo que muitas vezes você quer mudar na outra pessoa é aquilo que você tem que curar em você. Isso é compaixão. Esse é o insight de hoje. Até o próximo vídeo. Paz e amor.